Meus irmãos e minhas irmãs, a primeira leitura do livro do profeta Amós, o profeta Amós está no século VIII a.C., faz uma denúncia da injustiça social presente no coração do povo de Israel, que expressa a idolatria, a adoração, o culto de adoração ao dinheiro, ao poder, aos privilégios deste mundo, o crescimento da iniquidade, da imoralidade e, por conseguinte, da injustiça. Injustiça pelas desigualdades, que não observam os preceitos da lei de Moisés, que ordenam uma sensibilidade, uma atenção para com o pequeno. O pequeno, no texto bíblico, os pobres, eram identificados, além daqueles despidos de bens essenciais para a vida, desprovidos do básico para viver, eram também os órfãos, que não contavam com a proteção de seus pais, as viúvas, que não eram assistidas pelos seus maridos, e os estrangeiros, porque não estavam no seu habitat, na sua pátria, no seu torrão. Para estes, a palavra de Deus estabelecia um cuidado particular, um olhar generoso do Senhor. Mas o que é que a liturgia de hoje denuncia? A indiferença por parte daquele homem rico, que aqui não é acusado de desonesto, que aqui não se diz que ele era um ser que não cuidava de suas obrigações pessoais. Aqui, o que o texto denuncia é a indiferença, é a incapacidade de deslocar seu coração em atenção para aquele que bate a porta de sua vida. Certamente este homem muitas vezes por aquela porta terá passado e sequer se deteve com o olhar ou com uma simples saudação, como tantas vezes ao passar pelas ruas, ao vermos alguém espoliado, algum indigente, um pobre, tratamos como se fosse mais uma parte daquele lugar, uma calçada, um jarro de planta, ou até uma árvore, sem sequer olharmos ou expressarmos qualquer tipo de cuidado, de preocupação. O texto bíblico usa o termo, o substantivo Lázaro, substantivo próprio, para designar o amigo do Senhor. O pobre é conhecido, é íntimo, é identificado com Lázaro, aquela figura do capítulo 11 do Evangelho de João e do capítulo 12. Alguém que Jesus tinha um imenso afeto. Por 3 vezes o Evangelho de João menciona a sensibilidade, a comoção de Jesus diante da morte do amigo que adiante iria ressuscitá-lo. Mas o rico é o anônimo. Deus não se detém com os corações soberbos. Deus não olha para os corações orgulhosos, para aqueles que se fecham diante da necessidade do outro, para aqueles que se comportam de forma insensível, que se esquecem da promessa da Virgem Maria no Magnífica, de que Deus tem predileção pelos pequenos e os humildes. O texto menciona a morte de ambos, de Lázaro, do justo e do rico, anônimo. O anônimo, o que tem seu nome esquecido, é alguém que a história nega o seu legado, que a história não está preocupada em tornar evidente sua passagem por este mundo, simplesmente trata com indiferença, a mesma indiferença que ele usou para com aquele pobre. E quem é o pobre?
por diversas vezes no Evangelho, também é identificado com o próprio Cristo. Quando no capítulo 25 de São Mateus, no juízo final, nosso Senhor fala do juízo a partir da caridade, sempre se colocando no lugar dos supostos indigentes para a sociedade, ou indigentes que são fruto do pecado social, da injustiça social deste mundo. Os famintos, os sedentos, aqueles que estão despidos, os encarcerados, os migrantes. Em todos Cristo está, e de uma forma misteriosa todos participam do mistério da paixão de Jesus. É um pouco a paixão de cada um deles que Jesus experimenta em sua própria paixão. E a paixão de Jesus é também, de certa forma, um pouco assumida pela paixão e sofrimento de cada um deles. Morre o rico, da mesma forma que Lázaro. O rico, que muitas vezes pode pensar que a riqueza é uma garantia de vida eterna. Tolo. Como tolo aquele homem que depois de uma grande colheita mandou destruir os armazéns para encher até em cima. O evangelista, ao contar a parábola, diz que o Senhor o chama de tolo, porque naquele mesmo dia sua vida teria o término neste mundo. E o que é a nossa vida sem um hálito vivificador do Espírito Santo? É nada, é desordem, é podridão. Por mais poderoso, mais rico, mais cheio de glória, de reconhecimentos humanos e mundanos, todos nós faremos a experiência de um dia sermos sepultados. Porque o que do pó veio, para o pó voltará. Essa é a realidade da humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, transitando para a eternidade, o texto usa, e aqui comprova de forma clara, que a morte não é um estado de sono permanente, como afirmam os protestantes. Quando Paulo utiliza o termo adormeceram, é para dizer que a outra vida, o trânsito desta vida para a eternidade, é um trânsito de um sono, de um despertar para a justiça e misericórdia de Deus. O uso do termo adormeceu ou adormecer, este verbo é utilizado para dizer que aqueles que morreram na justiça do Senhor, observando a sua palavra, considerando os seus ensinamentos, a morte é um trânsito suave, é um trânsito feliz, semelhante àquele descrito por Paulo na sua epístola aos Filipenses. Paulo, que desejava a morte, como os santos almejavam a morte. Os santos não se detinham neste mundo, eles eram conscientes, dado a experiência e a aproximação e a comunhão que tinham com Deus, desejavam transitar brevemente. Paulo chega a dizer na carta aos Filipenses, do capítulo 1, versículos de 20 a 24, eu não sei o que escolher, porque o meu desejo é partir logo para estar com Cristo, mas ficar com vocês é melhor para vocês. Então eu fico num dilema. Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja na vida, seja na morte. Paulo era consciente que a morte não era o estado do adormecimento. A morte não era essa realidade de indiferença. Santo Agostinho diz, sim, depois da morte não será apagada a consciência daqueles que amei neste mundo não será apagada, porque o amor é eterno. O amor, ele transita deste mundo dos mortos para o mundo dos que vivem eternamente em Deus.
O livro do Apocalipse, a carta aos Hebreus, são textos que atestam que o céu está povoado de justos, de santos, dos mártires, os primeiros, aqueles que viveram as primícias da fé. A exemplo de Santo André, Ambrósio, Francisco e companheiros mártires de Cunhaú, Rio Grande do Norte, mártires da Eucaristia. A exemplo destes mártires eucarísticos, tantos são aqueles que povoam o céu e que não podem estar unidos conosco senão pela oração. A igreja celestial com a igreja peregrina neste mundo e a igreja em processo de purificação no purgatório se une na oração, no sacrifício de Jesus, no único e eterno sacrifício de Cristo. E é impressionante, meus irmãos e minhas irmãs, porque depois de atestar que após a vida biológica, em que formos despidos desta tenda mortal, em que passarmos para o outro estágio da vida, a vida eterna, a vida do eterno, a vida de Deus, em que como uma larva no casulo dá à luz a borboleta, assim o nosso corpo, um dia no fim dos tempos, quando ressuscitar, glorificado, como um corpo glorioso, não um corpo mais perecível, participará daquilo que a nossa alma, após a morte, já ressuscitada, o corpo, então, no fim dos tempos, ressuscitado, participará. Após a morte, o juízo particular, e como a tradição do antigo Israel cultivava o desejo perene de participar da glória de Deus, e essa glória era representada pela participação e a união ao grande, e de fato a união ao grande pai na fé, Abraão. Está no cerne, no coração da fé judaica, que a grande promessa de salvação para aqueles que acreditavam na vida após a morte, dentro do judaísmo, sobretudo os fariseus, era de que ao morrer pudessem de fato participar, estar com o Senhor, reclinar como discípulo amado sua cabeça no seio de Abraão. João capítulo 13, versículo 25. O discípulo amado que na última ceia reclinou sua cabeça no peito de Jesus. O sonho, o desejo do povo do antigo Israel era de que ao final da vida neste mundo pudesse participar da glória, reclinando a cabeça sobre o seio de Abraão. Meus irmãos e minhas irmãs, o que pede aquele homem, o que pede aquele anônimo, aquele homem que não soube usar dos bens que passam para poder participar daquilo que não passa, do que é eterno, aquele homem que não soube investir nos tesouros que a traça e a ferrugem corrói, que não soube investir na traça, ou melhor, nos tesouros que a traça e a ferrugem não corroem. Aquele homem que não soube abraçar o bem supremo, o bem celestial. Aquele homem que se esqueceu que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus, diante da verdade, o ser humano aparece despido, sua vida é passada limpo. Não adianta justificativas, desculpas como outrora Adão e Eva, por ocasião do pecado original, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Diante de Deus só a verdade, a mentira é consumida, é destruída pela verdade, porque a verdade é Deus, é Cristo. E nas chamas, a imagem das chamas
vem da imagem da tradição judaica, que indicava no vale da Geena um fogo que estava em constante atividade, dado que do alto jogavam lixo e os gases iam provocando explosões, e a todo momento aquelas chamas eram alimentadas. Por isso que a imagem do inferno aparece como a imagem do fogo do vale da Geena, onde era depositado o lixo. A imagem dos condenados equivale ao lixo, para nada mais serve. Ali estava aquele homem que viveu de forma insensível, que viveu indiferente à dor e ao sofrimento do seu irmão, mesmo tendo ele atitude semelhante de Caim, sem proferir palavras, mas expressando com atitudes. Com atitudes. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, com atitudes, aquele homem, o que faz? Ele diz que nada tem a ver, não tem responsabilidade sobre a indigência de Lázaro. E Amós, na primeira leitura, diz: sim, existe uma responsabilidade social como todo pecado, porque ninguém peca sem de alguma forma ofender e machucar alguém. O pecado tem sempre uma consequência social. O pecado tem sempre um viés que atinge o outro, que fere o outro, que prejudica o outro. E é impressionante que aquele homem agora nas chamas, na dor, no sofrimento, como as consequências neste mundo tantas vezes são sinais. Pena que tem pessoas que pregam, como alguns espiritualistas, espíritas, que não creem na existência do inferno, pregando a inexistência do inferno, negam a responsabilidade final, dizem que o inferno é aqui. Engana-se quem pensa dessa forma. A existência do inferno é proferida como verdade de fé para a igreja. É a responsabilidade final daqueles que viveram neste mundo fechados a Deus e aos irmãos. Aqueles que viveram na iniquidade, no mal. A resposta final é o inferno. Como o céu é a resposta para aqueles que viveram na união, na caridade, abertos ao irmão e abertos a Deus, se deixando julgar pela palavra de Deus, conformando suas vidas à de Cristo, corrigindo suas vidas a partir das instruções da lei do Senhor. Não adianta querer recorrer a subterfúgios, falando que envie mensageiros do além. Tantas são as pessoas que isto afirmam, e nós sabemos que isto não passa muitas vezes de uma expressão e de uma realidade que é fruto da psicologia humana e não de uma verdadeira intervenção divina. Não, meus irmãos e minhas irmãs, não adianta querer recorrer a artifícios. Abraão, é claro, eles têm Moisés e Elias, eles têm a palavra de Deus. O que temos feito com a palavra que Deus nos concedeu e confiou à igreja? As Sagradas Escrituras, hoje dia da Bíblia, ocupa o lugar primordial de nossas vidas, de nossas casas. Nos deixamos julgar por esta palavra? Estamos abertos para ouvir a palavra de Deus, para corrigir as nossas ações? Ou ficamos acreditando que são coisas do passado, que deveríamos atualizar, modernizar? Até porque religião tal já prega isso, aquela outra lá é aquilo, e o outro lá adiante é outra coisa completamente diferente. A palavra de Deus diz: céus e terras passarão, mas a minha palavra nunca passará.
Não podemos pegar a palavra de Deus e a vontade de Deus e conformar a nossa, é o inverso. Precisamos nos converter, não é querer converter Deus, sua palavra e a sua igreja. Somos nós que precisamos de conversão. Somos nós que precisamos mudar de atitude. E perceber enquanto é tempo que está a igreja profetizando por meio dos ministros sagrados, através dos pastores da igreja, os bispos, os sacerdotes, os diáconos, tantos leigos e leigas comprometidos. Hoje, sua santidade o Papa Leão conferiu o ministério de catequista para 39 pessoas, 2 brasileiros. Ministério do ensino. A palavra catequese do grego significa fazer ressoar na vida, com palavras e atitudes, com testemunho. A palavra, o ensinamento da fé, introduzir os outros na fé. Não, meus irmãos e minhas irmãs, não precisamos ficar recorrendo para fenômenos especiais, impressionantes, estupendos. Precisamos recorrer à palavra de Deus. Buscar conhecer o que o catecismo da igreja ensina, o que a doutrina católica ensina. Diminuir o tempo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de televisão, de internet. E dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus. As leituras orantes, a Lectio Divina, os ciclos de estudo bíblico, o oratório de Padre Pio, as várias formações específicas, até mesmo a Santa Missa, e sobretudo a Santa Missa, pois quantas vezes estamos na missa com a cabeça devaneando. Na hora da consagração, somos as pessoas mais piedosas do mundo. Nos ajoelhamos, choramos, estendemos a mão. Na hora da leitura da palavra de Deus, cochilamos, saímos para ir a banheiro, para procurar banheiro, para beber água, conversamos, fazemos barulho, atrapalhamos quem quer ouvir. Quem não tem reverência à palavra de Deus, não terá a Jesus eucarístico. Se eu não trato com amor a palavra de Deus, se não conservo a palavra de Deus no meu coração, se eu não entendo que a palavra de Deus está ali para mexer comigo, que a palavra que Deus pronuncia a cada domingo, a cada dia, ela é atualizada, ela é plantada no meu coração pela potência do Espírito Santo. Se eu não entendo isso, eu não entendi nada. E ela não está para o meu vizinho, não está para o outro da rua, não está para o meu parente, para o marido, para a mulher, está para você, para você. Será que você está considerando muito mais os bens materiais? E bens materiais aqui não somente dinheiro, também o dinheiro. A casa, a fazenda, o passeio, a praia, a piscina. Mas a mulher, o marido, os filhos, o emprego, os privilégios, o cargo que você tem, a autoridade política que você tem, são realidades, são criaturas que podem estar te distanciando do Criador, que pode estar te tornando uma pessoa idólatra. O que ocupa lugar de Deus na nossa vida é idolatria, até mesmo quando deixamos de ir à igreja para fazer outra coisa. O lugar de Deus é sagrado. E se eu não participo da liturgia dominical, aquele dia não é domingo para mim. Domingo significa dies domini, dia do Senhor. Só será dia do Senhor se eu estiver na Eucaristia, na Santa Missa. Se eu reverencio Jesus, que é a palavra eterna de Deus, se escuto a palavra com atenção, se me deixo julgar por esta palavra, e se mudo a minha vida, é conversão. Quantos de nós passamos o tempo todo agora da quaresma de São Miguel, na hora de fazer um pedido, pedíamos tudo, dinheiro, saúde, para o filho, para a filha, para o marido, para a mulher, às vezes até para o marido deixar um amante, tantas bobagens, desculpem, mas não pedíamos aquilo que é essencial, a conversão, a mudança de vida, a salvação eterna.
nos esquecemos de pedir o único bem que não nos será tirado se tivermos a graça de obter aquilo que é eterno. Quantas vezes pedimos a graça de reconhecer os nossos pecados, de um arrependimento sincero, de uma confissão bem feita, de uma confissão feita com um bom exame de consciência, de ao final de nossa vida terrena podermos participar da glória do céu. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus aqui contando esta parábola deixa claro, naquele que é o pai da fé, Abraão, aquele que era objetivo a sua convivência para a tradição judaica, não adianta. Lá estão Moisés e os profetas, recorram à palavra de Deus, eles dão testemunho. Hoje poderia dizer, lá estão Pedro, Paulo, André, os apóstolos, os profetas, testemunhando Jesus. Então olhem para Jesus, e onde vemos Jesus? Na palavra de Deus. Onde ouvimos Jesus? Na palavra de Deus. Onde podemos obter o caminho para a comunhão plena, não mais agora recostar nossas cabeças no ombro de Abraão, melhor, muito melhor, recostar nossas cabeças no ombro daquele que é a razão das nossas vidas, que é nosso amado Jesus, onde recostou o discípulo amado, sentindo o pulsar do coração e do amor do divino mestre. É essa a felicidade verdadeira, plena, a felicidade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pedir hoje a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, véspera de São Miguel Arcanjo, São Gabriel e São Rafael. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, de Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira do Panorâmico e de Tabocas, padroeira das missões, que interceda pela igreja, por cada um de nós, para que aprenda a ser discípulo de Jesus, discípulo missionário, que recebe e que comunica com o testemunho aquilo que recebemos do Senhor, na palavra e na Eucaristia. Que Nossa Senhora nos acompanhe com o seu maternal amparo, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.